Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Culto maravilhoso. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo. O Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Um texto que é uma palavra muito simples. Jesus é simples, né? E eu estou com essa palavra aqui já há vários dias que eu estou refletindo nessa palavra. Todo dia até dei uma saudação aqui, falei um pouquinho. E hoje eu quero meditar com os irmãos esse texto, capítulo 10 de Marcos. Deus já falou conosco, né? De várias maneiras, através dos irmãos, dos louvores, através do pastor Fernando, através de tudo aquilo que foi feito aqui, né? Deus tem falado aí de um Deus que nos resgata do deserto, um Deus que nos ouve, um Deus que nos abençoa. E eu quero ler aqui com os irmãos acompanhem aqui o versículo 46, é um texto bastante conhecido. Diz assim, a epígrafe diz, é o cego de Jericó, né? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que já ouvimos nesta noite, Pai, pela vida de todos que aqui estão. E pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, pelo poder da tua palavra, do teu Espírito Santo, Pai. Nós somos totalmente dependentes de ti, Pai. Envia a tua palavra e glorifica o teu nome, Pai. O que pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então é um texto que eu tenho refletido ele já há alguns dias que eu estou com esse texto no meu coração. E fala de um homem, né, um cego, que é chamado aqui de Bartimeu, né? E ele está à beira do caminho, E eu não sei se esse homem tinha família, eu não sei nem se Bartimeu é um nome, porque Bartimeu significa filho de Timeu, né? Então eu não sei nem se isso aqui é um nome, se ele realmente tinha um nome, ou se esse nome é o nome dele. Eu sei que provavelmente ele estava sozinho, provavelmente ele não tinha ninguém. Ele era cego, né? Ele era cego. Hoje nós temos aí alguns recursos, né? Hoje tem aí o Braille, hoje tem aí alguns recursos, áudio, né? Algumas coisas que de repente até capacita algumas pessoas que têm alguma dificuldade de se enganjar no mercado de trabalho,
de fazer alguma coisa. Mas este homem aqui, ele não tinha nenhuma opção. Este homem vivia numa cultura que o trabalho que ele poderia fazer era abraçá-lo. Ele era cego. Ele não tinha outra opção, a não ser ir para a beira do caminho, a não ser ir mendigar. E ele aceitou isso. Ele aceitou. Tem muita gente que talvez nem enfrentaria isso, talvez desistisse de tudo, mas ele, mesmo diante dessa dificuldade toda, ele ainda enfrentou esta situação terrível e foi para a beira do caminho, porque ele não tinha outra opção. É o que eu vejo aqui nesse texto. Ele estava à beira do caminho, porque ele não tinha outra opção, porque ele não tinha para onde correr. Ele estava à beira do caminho. Isto, nós meditando nisto, nos vem uma questão, né? Quantos que não estão hoje à beira do caminho? Quantos que não estão hoje, ou quem de nós que já não esteve à beira do caminho? Quantos de nós? Hoje nós estamos no caminho, né? Mas muitos de nós já estivemos aí à beira do caminho, à beira de uma depressão, à beira de um desemprego, à beira de um surto psicótico, à beira de um suicídio, à beira do desemprego, à beira de uma enfermidade, à beira de uma depressão. Quantos que nós já não estivemos por uma situação como essa? À beira de um divórcio, à beira de uma crise na família, à beira de um luto dentro de casa. Quantos de nós que já não estivemos, já não enfrentamos uma situação como essa? E quantos hoje que não estão enfrentando situações como essa? Situações difíceis, que muitas vezes nos levam para a beira do caminho. Nós resolvemos ir para a beira do caminho. Este homem, ele foi para a beira do caminho. Eu quero que você entenda o que eu estou tentando, o que Deus colocou no meu coração, eu estou tentando transmitir, e eu creio que o Espírito de Deus é suficiente para alcançar o coração dos irmãos que estão aqui, aqueles que vão nos ouvir, porque muitos estão passando por momentos difíceis. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós vemos que existem muitas dificuldades no campo emocional, né? No campo psíquico. Hoje nós temos mais problemas na igreja de ordem emocional do que de ordem espiritual. Nós temos hoje vários problemas, como esta tal de depressão, que antigamente nós somos de uma época aí, sou de uma época que depressão era coisa de gente que está endemoniado. Depressão, eu vivenciei isso. Uma mulher com depressão e o obreiro, esposo dela, não permitia que ela fosse tratada por um psicólogo, achava que aquilo era falta de fé, que aquilo era demônio, e fazia campanhas intermináveis. E a mulher doente, a mulher precisando de ajuda, a mulher precisando de ajuda, né? Está lá, à beira. Muitos que estão à beira, mas não é por falta de opção como este homem. Muitos que estão à beira, porque se colocaram à beira do caminho. Muitos que estão à beira porque não têm força para se levantar. Muitos que estão à beira porque de repente escolheram estar ali porque é mais confortável, entre aspas. Porque quando nós estamos passando por um processo de depressão, e isso é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa, às vezes a gente passa por um processo de depressão e a gente nem percebe, por causa do excesso de estresse, por causa do excesso de dificuldades que a gente tem. E a primeira coisa que vem da nossa cabeça, no nosso coração, o primeiro desejo que nós temos é de sumir, Fernando. É de sumir. Nós queremos sumir, nós queremos nos esconder, nós queremos entrar num quarto escuro, apagar a luz. A gente quer se esconder, não quer que ninguém veja a gente não quer falar com ninguém. Nós não queremos falar com ninguém. Nós estamos lá escondidos. Só que nós achamos talvez que
se escondendo, se isolando, a gente vai fazer com que o diabo dê uma folga para nós, né? Que ele se esqueça da gente, que ele não venha lá querer atrapalhar a nossa vida. Mas não é assim. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, diz que Jesus foi para o deserto. E ele não estava em depressão. Ele foi para o deserto para nos dar um exemplo. E ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, orando a Deus, orando ao Pai. 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, o diabo se apresentou. O diabo, ele se apresenta, nessa hora, na porta da tua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua carência, mas é na necessidade, é na porta da tua necessidade que ele se apresenta. Quando Jesus teve fome, está lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus teve fome, ele se apresentou. Você não é o Filho de Deus? Você está nesse deserto aí fazendo o quê aqui? Questionando a filiação de Cristo. Pega essa pedra aí, ó. Transforme em pão. Você não é Filho de Deus? Não é? O diabo foi lá tentar Jesus lá no deserto. O teu deserto não te isenta da tentação. O teu deserto não te isenta de você ser tentado, de ser provado. Você se esconder dos seus problemas, você querer se esconder para não enfrentar as dificuldades, isto não vai te livrar da luta. Isto não vai fazer que o inimigo esqueça de você e da sua família e que não vai mais perturbar a sua vida, não. Muitos que estão à beira do caminho, tentando uma fuga, talvez por medo. Muitos que estão à beira do caminho, porque escolheram, não é por falta de opção não, é porque escolheram estar lá. Mas uma coisa que chama atenção aqui, que acho muito interessante, Eduardo, é que mesmo ele estando ali cego, incapacitado de qualquer coisa, mendigando, totalmente dependente das pessoas que passavam e lançavam alguma coisinha para ele. Mesmo assim, ele enfrentou a oposição. Mesmo assim, ele teve que enfrentar a oposição. Mesmo assim, quando ele tentou se levantar, porque ele ouviu dizer que Cristo ia passar por ali, e ele tentou se levantar para tentar conseguir a sua visão de volta, ele recebeu uma palavra: fica quieto aí, para de gritar, para de incomodar. E mesmo assim ele recebeu a oposição, mesmo assim, mesmo ele estando ali sem nada, mesmo você se escondendo, mesmo você tentando esconder o teu dom, a tua capacidade, mesmo você tentando mandar alguém fazer para você, como Moisés, manda meu irmão que ele fala melhor do que eu, mesmo você tentando fugir das tuas responsabilidades, mesmo você tentando esconder as tuas armas, a pendurar a tua chuteira, mesmo você querendo se aposentar aí no Evangelho, o inimigo, ele não vai desistir da tua vida. As pessoas não vão deixar de apontar, não vão deixar de falar, não vão deixar de criticar. Por quê? Porque você é você. Porque você é você. O inimigo até o final ele vai tentar, usando pessoas de preferências que estão mais perto de você, para tentar fazer com que você não entenda quem você é, para tentar fazer com que você não perceba o poder de Deus que existe na tua vida, a unção de Deus que existe no teu louvor, a capacidade que existe na tua vida, que Deus te deu. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o diabo vai fazer de tudo para você não entender isso, não tomar posse do que Deus já te deu na tua mão. Você viver essa vida minguada à beira do caminho.
Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai fazer isso. É como aquele circo de pulga. Eu ouvi dizer que existiam lá, eu não sei, nunca vi, mas existiam os circos de pulga, né? Eu li num livro, não sei se é verdade, mas que tinha um circo, tipo de um aquário, e as pulguinhas ficavam lá dentro. Ele amarrava os negócios das pulgas e fazia um circo de pulga. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E como é que fazia para a pulga não pular do aquário e ir embora? Ele colocava a tampa. E a pulga pula, bate no vidro e depois ela pula e bate no vidro. Mas chega uma hora que ela começa a pular numa altura que ela não bata no vidro, porque ela sabe que tem um vidro ali, ela não vai passar. Então ela começa a pular de uma maneira que ela não bate no vidro. E aí você pode tirar o vidro. E a pulga vai ficar ali dentro. É como aquele elefante que é preso lá num pauzinho, lá desde pequeno. Quando ele é grande, ele tem capacidade de puxar aquilo, quebrar. Mas ele está preso há tanto tempo ali que ele acha que não tem poder para sair dali. A pulga está ali e tiraram o vidro. E ela tem poder para pular e saltar e sair daquela prisão que ela foi colocada. Mas ela foi condicionada àquela situação. É o que o diabo quer fazer comigo, que você, ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida. Vida! Fala para o seu irmão aí, chacoalha aí, fala assim, é vida, irmão. Vida, fala, eu acho que ele não escutou não. Fala de novo, fala, vida. Não é existência, é vida. Não é existência. Eu não canso de dizer isso. Não é existência, é vida. A palavra vida aqui é zoe, não é bios, de biologia. É zoe, é vida com Deus, é vida espiritual. Jesus não veio para te dar existência. Tem muita gente que existe, que come, que dorme, que casa, mas ele não tem vida. Ele está morto para com Deus. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, separados de Deus. Mas Jesus nos vivificou. Jesus veio para nos dar vida. Vida. Oh glória. Jesus veio para nos dar vida. Este homem aqui estava na beira do caminho, porque ele não tinha opção. Ele não tinha opção. Mas nós temos Jesus, que veio para nos tirar da beira do caminho, que veio para nos dar vida, nos dar uma outra oportunidade, transformar a nossa maneira de viver. Jesus veio para fazer isso. Ele não tinha nada, mas o inimigo estava tentando. Mesmo assim o inimigo estava combatendo. Às vezes a gente não entende isso. É só a gente lembrar de Ana. Ana lá chorando, gemendo, e Penina com um monte de fio atrás dela, já tinha pego já o marido da mulher, e mesmo assim ainda ficava perturbando a vida de Ana. Ana só fazia chorar e gemer, e falava, rapaz, essa mulher já tem meu marido, já tem um monte de fio, o que ela quer mais de mim? O que eu tenho mais? Isso aí é tradução minha, não é O que eu tenho mais? E é assim. É assim. Mardoqueu ficava na porta do palácio. Era um coitadinho, fazia parte de um povo escravo, não tinha nada. Ele não tinha nada. E passou Ramã. Ramã era o segundo, depois do rei. Ramã era um cara rico, um cara poderoso, um cara que tinha tudo. Ele passa por Mardoqueu, e o Mardoqueu não dá a paz do Senhor para ele, ele fica endemoniado. Tem crente que é uma benção, cara. Tem crente que é uma benção, né? Qualquer coisinha ele já, aquele irmão lá, não é? Tem gente que é assim. O camarada tinha tudo, ele podia aproveitar do melhor que tinha naquele lugar. Ele tinha tudo, mas ele não aproveitou de nada, porque ele tinha uma mágoa no seu coração, por causa de um homem que não tinha nada, mas que não reverenciou ele.
E ele ficou incomodado com aquilo de uma maneira tão grande. Ele criou uma mágoa dentro do coração dele tão grande com aquilo, que ele deixou de viver. Tem tantos exemplos na Bíblia. Herodias, a menina dançando, o rei falou, olha, o rei já estava embriagado, falou, olha, eu te dou até a metade do meu reino, pede o que você quiser. Ela foi perguntar para a mãe. A mãe podia ter dado um conselho para ela, ô filho, pede um carro aí para você ir para a faculdade, pede uma bolsa, pede pede tanta coisa que você podia pedir. Pede a cabeça de João Batista, numa bandeja. Mágoa, rancor no coração. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:15, toma cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a outros. A raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Toma cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos prive da graça de Deus e vos perturbe e contamine a outros. Crente que não tem graça, crente que não consegue mais se alegrar na igreja, crente que não consegue mais se alegrar na presença de Deus, crente que não consegue mais glorificar o nome de Jesus, crente que não tem mais graça. É a graça. Sabe por que você dá glória a Deus? Porque o Espírito da graça habita em você. Jesus disse que ninguém disse que Ele é o Senhor se não for pelo seu Espírito. Você prega por causa do Espírito. Você é salvo por causa da graça dEle na tua vida. Você louva por causa da graça dEle na tua vida. Tudo que você faz é por causa da graça que alcançou a tua vida. Nós somos salvos é pela graça, não vem de nós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Graça. E por causa de uma raiz de amargura, a pessoa deixa de aproveitar de todos estes benefícios. Por causa de uma raiz de amargura, a pessoa ela deixa de aproveitar tudo aquilo que Deus coloca para nós, que Deus concede a nós pela sua misericórdia, que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Este homem tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, porque se deixou levar por isso. Isso é muito forte, Ariane. Uma pessoa que não tinha, mas eu não tenho nada. Eu já escutei essa frase. Por que essas pessoas têm inveja de mim? Eu não tenho nada para ela ter inveja de mim. É porque você está mais cego do que ela. Você não está enxergando. É porque você não está enxergando. É você que às vezes olha no espelho e fala, como eu sou feia, como eu sou feio, como eu sou isso, como eu sou aquilo. É você mesmo que se deprecia, não precisa ninguém apontar o dedo não. Ninguém precisa ficar fazendo fofoca ou fazer qualquer coisa por conta da tua vida. É você mesmo que faz, é você mesmo que se coloca debaixo do banco. É você mesmo. Mas as pessoas sabem quem é o Deus que você serve. O inimigo sabe quem é o Deus que você serve. Às vezes você não sabe, mas ele sabe. Tiago 2,19 diz que creste tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. O diabo não pode nem ouvir falar no nome de Jesus. Ele sabe o poder que existe nesse nome. Esse nome que você carrega. Esse nome que muitas vezes nós brincamos com ele, como se fosse um chiclete da nossa boca. Brincamos de falar em língua estranha. Não sabemos o poder que existe nesse nome que nós carregamos conosco. Por isso que o inimigo vai lutar com você até o fim. Só que este homem, apesar de estar nesta situação, apesar de ter todas estas limitações, ele não perdeu a oportunidade. Ele tinha muito mais
visão do que a maioria que estava ali. Ele não conseguia enxergar com seus olhos físicos, mas ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Ele ouviu dizer desse Jesus que fazia milagre, e ele começou a gritar, ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a gritar. E tem alguém que se incomodou, porque tem gente que se incomoda até com o teu glória a Deus. Eu já vi crente mudando de lugar por causa que o irmão está dando glória a Deus muito alto, mas às vezes é a alma que está desesperada e precisa gritar. Salmo 142 diz assim: com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor eu supliquei, tira a minha alma da prisão, para que eu ouve o teu nome. Almas aprisionadas. Quantas almas estão aprisionadas? E a única solução, a única arma que este homem tinha era fazer como esse salmista, era clamar, era suplicar. Mas para que gritar desse jeito? Vocês não lembram do muro de Jericó? Lembra do muro de Jericó? Camarada dando volta. E é interessante, Fernando, que tinha que dar 6 voltas e não podia falar nada, né? Dá 6 voltas. Você imaginou os crentes? Mas sério, você imaginou um monte de crente dando volta? Nós vai dar, o Gerry deu uma ordem aí, nós vai dar a volta no muro. E aí não é para ninguém falar nada. Mas não vai dar meia hora, tem neguinho. Rapaz, mas para que nós estamos dando a volta desse negócio? Eu, não é para falar nada. E começa a andar mais um pouquinho. Rapaz, mas ó, ele não está certo. Eu, é 6 voltas, não. Você é doido, rapaz. Para que vai ficar dando volta? Só no 7ª volta, que era para poder gritar. Meu irmão, tinha crente que ia morrer antes. Tinha crente que não ia aguentar os 7 dias, não. Já pensou fazer um jejum de silêncio? Tinha crente que ia morrer antes, meu. Não ia aguentar 7 dias sem poder falar nada. No 7º dia ele já estava com o grito aqui na garganta, já agora grita! O muro caiu. O muro caiu. Porque há poder no clamor do crente, meu irmão. Há poder na tua súplica, há poder no teu clamor, há poder. Há poder. A única arma que esse homem tinha era gritar. Ele não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade. Fala para o seu irmão, vê se ele está acordado. Fala para ele, irmão, não perca a oportunidade. Os irmãos estão no ânimo que só. Não é? Eu falei para o Fernando para ele pregar, ele não quis. Traz o Fernando aqui, põe eu para pregar, é para matar os irmãos mesmo. Não é? Ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a gritar. Gritar. Salmo 149, versículo 6 diz que haja sempre altos louvores na tua garganta. Pastor Jair já falou aqui. Esse é clássico. Paulo e Silas, preso, machucado. Preso de uma maneira que era muito dolorosa, por pés e mãos em paus ali, dentro de uma cadeia, que diz que Flávio Josefo disse que eram 7 portas para chegar onde ele estava. Eles começaram a gritar. Se fosse eu e o Marcelo, a gente já tinha desviado, né, Marcelo? Marcelo, eu não aguento mais isso não, filho. Quando eu estava na igreja, eu estava no mundão, não tinha esses negócios, os caras respeitavam a gente, não é assim não. Agora eu virei crente, ó, a prova, meu. Marcelo, eu não quero mais saber disso não, Marcelo. Mas aqueles camaradas eram crentes. Não sei quem foi que puxou o corinho. Mas um começou a cantar, o outro começou a clamar. E eu fico imaginando Deus. Porque a Bíblia diz que Ele não suporta um coração contrito na presença dEle, meu irmão. E se tiver doendo é pior ainda, porque é que nem a mirra, quanto mais se amassa, mais perfume sobe às narinas de Deus. Porque dá glória a Deus quando está tudo bem,
Qualquer um dá, meu irmão. Você ganha na loteria, você fala até em língua estranha, mas você dá glória a Deus quando você está na luta, é mais complicado. Os camaradas tudo arrebentado e adorando, glorificando. Eu fico imaginando Deus olhando. Depois foi, olha lá, meu. Oi, sim, senhor. Dá uma olhada. Estão tudo machucados ali, mas estão glorificando o meu nome. Olha, tudo arrebentado. Olha, onde eles estão? Mas eles estão adorando. Eles não pararam. Tem gente que não entende por que você está aqui adorando, não. Eu conheço a prova dessa mulher, meu. Essa mulher, essa infeliz, só vive na igreja. Eu não sei que tanto que vai para a igreja, não muda. É uma prova. Poxa, que tanto que vai para a igreja, não entende. Não entende por que você está aqui adorando, mesmo na prova, mesmo na dificuldade. Só Deus sabe o que você passa, mas você está aqui, reconhecendo que Ele é o Senhor da tua vida, adorando o nome dEle. Aí Deus, Ele olha lá do céu e fala: anjo, desce lá, chacoalha aquela cadeia. E o anjo, sim, Senhor dos exércitos, desceu, chacoalhou a cadeia. Eu não sei se tinha 7 portas, eu sei que a Bíblia diz que todas as portas se abriram. E o nome dele foi glorificado. Poder do teu clamor, poder da tua súplica. Ele não perdeu a oportunidade, ele começou a gritar, porque Deus, ele conhece o teu grito. Deus conhece a tua súplica. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus conhece, Deus, ele conhece a tua voz, Deus conhece a tua súplica. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tomou atitude. Ele tomou atitude. Meu irmão, atitude fala muito mais alto às vezes do que um grito. Atitude. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue? Ela não tinha força mais para gritar. Ela não tinha força nem para andar. Eu não sei nem como aquela mulher estava ali ainda, porque 12 anos com um fluxo de sangue, com uma hemorragia. A mulher devia estar da cor dessa cortina transparente, já devia estar. Eu não sei nem como é que ela chegou ali. Como já foi falado hoje da esperança. Foi falado hoje da esperança. E a esperança é o motor da alma. Ela conseguiu chegar. Ela conseguiu chegar até Ele. Ela conseguiu, esta atitude moveu o coração de Deus. Jesus parou. Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, diz que ele subiu numa árvore, que ele era pequenininho, ele queria ver quem era Jesus. Ele não sabia quem era, vem aquela multidão. Ele sobe na árvore, ele queria ver, mas Jesus não era popstar, Jesus não andava de carro importado, não andava de sapatinho branco e preto. Não, Jesus ele andava igual todo mundo. Ele subiu, mas não sabia quem era. Mas a Bíblia diz que, não diz que ele viu Jesus. Diz que Jesus parou debaixo da árvore e viu Zaqueu. Jesus te viu aqui. Antes de você ver Jesus, Jesus já te enxergou. Antes de você chegar aqui, Jesus já estava te vendo. Zaqueu, desce. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Atitude daquele homem. Atitude daquele homem. Jesus parou. No meio daquela multidão, existia uma muralha, não era de Jericó, mas era uma muralha de pessoas. E ele começou a gritar, e rompeu aquela muralha. Eu não sei qual é a muralha que está em volta da tua vida, eu não sei qual é a dificuldade que tem se colocado entre você e Deus, mas começa a clamar, porque Deus, Ele vai romper hoje, e vai te dar a tua vitória. E se você crê, eu me posse hoje da tua bênção. Ele clamou, e Jesus parou. E se eu conheço Jesus, ele mandou aqueles caras que mandou ele ficar quieto e buscar ele. Não é não, Samuel? Se eu conheço Jesus, ele mandou aquele cara que passou lá e falou: cala a boca aí, ceguinho. Ele mandou ele buscar ele. Vai lá, chama ele. Chama ele lá, parou. Chama ele lá. Já estou encerrando. Até os irmãos já estão olhando no relógio. Chama ele lá.
ele largou a capa. Primeira coisa que ele fez quando Jesus chamou ele jogou a capa. A capa fala de coisa velha. Capa fala da velha vida. Capa fala da mendigância. Capa fala daquela situação que ele estava na beira do caminho. Ele jogou a capa. Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele e fala para o irmão, joga a capa. fala para ele, fala. Fala para ele. Irmão, larga essa capa, Marcelo. Larga essa capa, meu filho. Larga essa capa. Quanto crente tropeçando na capa, irmão. Você não é super-herói para ficar andando de capa. Não adianta vir com capa na igreja. Jesus conhece a mim, Jesus conhece a você. Tem que jogar a capa fora. Não adianta querer vir para Jesus e continuar com capa. Ele jogou a capa, ele quer uma nova história. Ele jogou a capa, ele quer sair da beira do caminho. Ele jogou a capa fora e foi até Jesus. Jesus olhou para ele e falou: o que você quer que eu faça para você? E eu sempre que eu falo sobre esse assunto, eu escutei aquele pastor Cláudio Duarte falando que Jesus estava brincando ali, né? Ele vai pedir o quê? Uma bengala de cego, cachorro guia, um método para aprender, estudar braille. Jesus não está ironizando ninguém ali. Jesus perguntou para ele o que ele queria, apesar de parecer óbvio, porque a visão, ela traz responsabilidade. Eu já vi crente pedindo visão para Deus, quando Deus começou a dar, ele começou a pedir misericórdia para Deus parar de dar visão, porque ele não aguentava ver o que Deus mandava mostrar. Visão traz responsabilidade. Dom traz responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Por isso que Jesus perguntou: o que você quer? Eu quero ver. Você quer ver? Porque se você quer ver, eu vou mostrar para você. Mas aquilo que Deus te dá, te traz uma responsabilidade. Não é todo mundo que quer sair da beira do caminho. Não é todo mundo que quer largar a capa. Não é todo mundo que tem coragem de ser diferente. Não é todo mundo que tem coragem de seguir a Jesus e abandonar a velha vida. Por isso que Jesus perguntou: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. E Deus curou ele. E a Bíblia diz que ele começou a seguir a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.